Hoje eu vou trazer uma notícia aqui para vocês que está no site do TRT, a 15ª Região, com o seguinte título: Quarta Câmara anula a sentença e determina a oitiva de testemunha considerada suspeita. Eu fiz um resumo aqui para poder passar para vocês, para não perder muito tempo. O TRT da 15ª Região anulou uma sentença que recusou ouvir testemunha do autor por suspeita de parcialidade, por ela ter criado grupo de mensagens para reunir provas contra a empresa. O tribunal entendeu que isso não justifica o indeferimento e determinou a reabertura da instrução para a oitiva da testemunha. Aqui foi o seguinte: o reclamante ele ingressou com uma reclamação trabalhista e na instrução o advogado do reclamante chamou uma testemunha para ser ouvida. E essa testemunha ela foi contraditada. A contradita, ela é feita justamente para você impugnar a testemunha que está sendo levada por uma das partes com fundamento de parcialidade, dela ser amiga íntima. Então ela é o que? Ela é suspeita ou impedida para poder testemunhar. Tá? Então, aqui no processo, o que acabou acontecendo? O advogado da reclamada, ele impugnou. O que ele falou? Ele falou o seguinte, que a testemunha move ação contra a ré e ela criou um grupo de aplicativo de mensagens para poder produzir provas contra a empresa. E essa testemunha ela foi indagada e ela respondeu que move ação contra a empresa, patrocinada pela mesma advogada. Então, a advogada que ingressou com a reclamação trabalhista para o reclamante também é advogada da testemunha, e ele criou um grupo de aplicativos de mensagens denominado Pau no Santa, por conta de alguns funcionários que vieram atrás do depoente para entrar com ação contra a reclamada, e decidiu criar esse grupo para poder juntar pessoas, que eram muitas, e colocar a prova de cada um no grupo e para ser utilizado em audiência. E a maioria do grupo acabou tendo uma desistência. Não se recorda se o reclamante fez parte, tá? A testemunha não lembra se o reclamante acabou fazendo parte desse grupo. Mas ela não estava ao que se lembra, tá? E não possui interesse em prejudicar a reclamada ou favorecer o reclamante. E o juiz acolheu essa contradita. A questão foi que a advogada requereu o depoimento da testemunha como informante. Com base em quê? Com base no artigo 829 da CLT. O que ele dispõe? Dispõe o seguinte: a testemunha que for parente até o 3º grau civil, amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes, não prestará de compromisso e seu depoimento valerá como simples informação. Mas aqui, o juiz entendeu que a testemunha, a pessoa que foi como testemunha, ela não serviria para testemunhar, então ela não poderia afirmar o compromisso, e muito menos como depoente, como informante. Então ele sequer poderia proferir o seu depoimento como informante do processo. E qual que são os efeitos do depoimento de uma pessoa que vai como testemunha, é contraditada e acaba sendo informante do processo? São os mesmos efeitos de quem do depoimento do preposto e do próprio reclamante, tá? Só que o juiz indeferiu, tá bom? Com base em quê? Com base em ela ter criado um grupo, então o juiz entendeu que ela tinha interesse na causa e porque ela tinha uma ação contra a empresa. Mas, com relação a reclamante, a testemunha ter ação contra a empresa, não impede dela ser testemunha. Então, se a gente for tirar essa questão da criação do grupo, Pau no Santa, no processo, ela poderia sim ser testemunha. Por quê? Porque nós temos a súmula 357 do TST, que diz o seguinte: testemunha, ação contra a mesma reclamada, suspeição. Não torna suspeita a testemunha o simples fato de estar litigando ou de ter litigado contra o mesmo empregador. O que não pode existir é troca de favores. Então, neste caso, a testemunha
que foi levada pelo reclamante, ela poderia sim testemunhar. Ou pelo menos ser ouvida como informante, mas nem isso o juiz da primeira instância autorizou, deferiu. E a advogada fez o quê? Constou os protestos em ata. Veio a sentença e o reclamante ele apresentou recurso ordinário e como preliminar colocou o quê? Cerceamento de defesa. E aí eu vou ler para vocês aqui um trechinho do acórdão, tá? O que o tribunal entendeu. Embora o juízo tenha liberdade de condução da prova, podendo deferir provas necessárias ou indeferir provas inúteis, é fundamental que, na gestão do processo, sejam sopesadas e avaliadas as consequências dessas decisões. O processo contemporâneo prima pela eticidade e pela efetividade, de modo que não se deve rejeitar a produção de provas de testemunhas por situações genéricas, que não configuram hipótese de impedimento ou suspeição. O fato de a testemunha ter ação contra a reclamada não configura motivo de suspeição, como já decidido há muito tempo pelo TST, que é a súmula 357. E o fato de haver sua participação em grupo de mensagens que armazenam supostas irregularidades cometidas pela empresa não configuram situações que ensejam o indeferimento da prova. A análise dos motivos de suspeição ou impedimento deve ser norteada pela aferição da capacidade da testemunha de faltar com o seu dever legal de dizer somente a verdade, não podendo ser baseada em ilações ou conjecturas, que foi o que aconteceu aqui. Em que pese as costumeiras críticas que se formulam sobre prova testemunhal, ela continua a ser o principal instrumento que permite a identificação dos fatos no processo laboral e deve ser analisada com a devida cautela e condescendência, porque depende da associação da memória da testemunha e de sua capacidade narrativa. O indeferimento da oitiva da testemunha sem sequer ser inquirida como informante, por razões como essas, ensejam a nulidade da decisão, recurso provido. Então, o processo vai retornar para a primeira instância para que seja colhido o depoimento da testemunha. Então, percebam que se vocês estiverem numa audiência e o juiz simplesmente indeferir, a testemunha for contraditada e o juiz entender que de fato ela é suspeita ou impedida de prestar o seu depoimento, vocês têm que requerer o quê? A oitiva da testemunha como informante, da pessoa como informante. E aí ela não vai prestar compromisso, não vai ser advertida e não vai prestar compromisso. Qual é o peso do depoimento de um informante? É o mesmo peso que tem o reclamante e o preposto da reclamada. Perfeito? E se o juiz indeferir o depoimento como informante, faça consignar em ata de audiência os seus protestos, de preferência, se possível, o nome da testemunha com o RG. Perfeito? Então, eu vou deixar na descrição do vídeo esse processo, o número da reclamação trabalhista, para vocês poderem acessar e guardarem aí com vocês. Perfeito? Então, eu volto daqui a pouco com mais notícias jurídicas.